Brasil, anos 20. Grandes produtores de café controlam a ferro e fogo o poder estatal no país. As tentativas de organização da classe trabalhadora em associações e sindicatos são punidas de maneira severa, e não poucas vezes suas formas de luta e resistência são tratadas como questão policial. Fundado em 31 de outubro de 1938. De 1930 até 1945 não houve uma greve no Brasil. Anos antes, latifundiários empresários, derrotados numa eleição marcada pela violência e suspeitas de fraude, resolvem falar pelas armas. É o golpe de 1930. Arquitetado sobretudo contra os trabalhadores, marca o surgimento de Getúlio Vargas no cenário político nacional. Empreendendo um grande esforço para controlar o movimento operário, Vargas atrela os sindicatos ao recém-criado Ministério do Trabalho e elabora leis que aparentemente beneficiam o trabalhador. Em 35, uma tentativa de resistência armada é sufocada e a prisão de líderes comunistas cala a oposição. Depois, em novembro de 37, adotando o modelo autoritário do nazifascismo europeu, Getúlio dá novo golpe de Estado. Fecha o Congresso, intervém nos sindicatos e prende suas lideranças. É o Estado Novo. Com a explosão da Segunda Guerra Mundial, sujeito às pressões da burguesia, que possui interesses comuns ao bloco capitalista ocidental, o ditador é obrigado a intervir no conflito ao lado dos aliados. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Getúlio volta à presidência em 50 e traz em sua bagagem a velha fantasia populista de pai dos pobres. Mas a burguesia, ligada ao capital internacional, já não tolera restrições à sua atuação e o papel de árbitro de Vargas se desgasta. A acusação do atentado ao líder udenista Carlos Lacerda torna iminente a sua deposição e, em resposta, Getúlio dá a cartada final: suicida-se adiando o golpe. Ele não tinha horário de trabalho, ele fazia um horário de 14 horas por dia e não recebia hora extra. Neste cenário, em 1960, Jânio Quadros, político populista, conduz o país à era da vassoura. Eleito presidente, tem como vice João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Vargas e homem ligado aos sindicatos. Menos de um ano após a posse, Jânio perde o apoio da UDN e renuncia ao cargo esperando ser aclamado pela população. Seu vice Jango é impedido de assumir, até que o Congresso descubra uma fórmula para reduzir seus poderes, o parlamentarismo.
Jango assina decretos nacionalizando refinarias de petróleo e desapropriando terras ao longo das estradas federais. Tenta, assim, colocar em prática as reformas de base. Patrocinado pela burguesia, com apoio dos militares, o golpe adiado com a morte de Vargas retoma sua marcha. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. No dia 31 de março de 64, o general Mourão Filho manda suas tropas para o Rio de Janeiro. Jango é deposto, tropas tomam as ruas e em menos de 10 horas, mais de 3.000 sindicatos sofrem intervenção. Fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Com a vitória do golpe, inicia-se um dos períodos mais negros da história do país. A classe média comemora e generais passam a ser presidentes. Em 1964, como interventor, e logo dentro de uns 4, 5 meses foi liberado. Aí nós tivemos a primeira eleição, foi que eu passei a ser eleito presidente do sindicato, né? Na época a gente era mais patriota do que mais político. Tentando combater a oposição, em 1968 os militares editam o AI-5. Não resta sair pela luta armada. O governo põe em funcionamento um fantástico esquema de repressão. De 1968 a 1980, 233 pessoas são consideradas desaparecidas. Centenas têm que deixar o país e milhares são presas e torturadas. É a época do milagre econômico. E mesmo sob a calma de cemitério imposta pelas armas, a sociedade encontra formas de resistência. Cada ano, a oposição avança e o movimento sindical explode com energia. Primeiro no ABC e depois por todo o país. Já não é mais possível manter a farsa. Os escândalos financeiros envolvendo membros do governo surgem diariamente. As greves se multiplicam e organizações políticas e novos partidos são criados.
traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América. Governo da sua última cartada, ou eleger Paulo Maluf, ou fazer um acordo com Tancredo Neves, tendo Sarney como vice. O tempo militar, eu acho que foi melhor. O tempo militar, eu acho que foi melhor. A história do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas não difere da história de tantos outros no país. Fundado sob o autoritarismo do período Vargas, nasce atrelado ao Estado e, portanto, quase totalmente impossibilitado de defender com liberdade os interesses da categoria. A partir do golpe de 64, através de diretorias comprometidas com interesses alheios aos trabalhadores, essa situação se agrava ainda mais e há uma quase paralisia da atividade sindical. Haverá conflito, se não houver entendimento, haverá confronto. Se não houver entendimento, haverá greve, evidentemente. O único instrumento capaz de combater a greve, de evitar a greve, que causa tantas preocupações à mãe de família, ao pai de família, enfrentar o problema da greve é o caminho do entendimento. A baixa remuneração da categoria da saúde, com base em apenas um salário mínimo, é a mola propulsora que provoca mudanças fundamentais em seu sindicato a partir de 1984. Essa reivindicação leva a categoria em 1986
a sua mais forte greve até então. Esse marco histórico começa a alterar a situação em que a categoria se encontrava, passando nessa época a receber salários diferenciados, que variam entre 2 e 3 salários mínimos. Acidentes no trabalho são fatos que ocorrem rotineiramente no hospital. Assim, o pagamento do adicional de insalubridade tornou-se uma obrigação dos empregadores, bem como a melhoria das condições do ambiente de trabalho e ainda a garantia de estabilidade para aqueles que foram vítimas de tais acidentes. Começar a jogar pesado em cima dos atendentes, tá certo? Vamos começar a jogar pesado mesmo, ameaçar de demissão, ameaçar de jogar para limpeza, jogar para lavanderia, romper o contrato de trabalho, enquadrar no Código do Processo Civil, no Código do Processo Penal, exercício legal da profissão, que não tem nada a ver, tá? Não tem nenhuma legislação em vigor que possa e que dá poderes para o hospital, para a enfermeira, para o Corém fazer isso. A regulamentação da profissão, onde 90% dos profissionais de enfermagem são atendentes, surge como um problema sério. Medidas autoritárias tentam impor modelos irracionais como forma de solucionar esse problema. Tais medidas exigiram do sindicato a realização de uma campanha de conscientização da categoria, que visa, antes de tudo, a regulamentação da profissão. Eu era ajudante de cozinha no Sanatório Santa Isabel há 7 anos e meio. E lá eu peguei esse acidente no trabalho. Eu fico chorando, porque eu não posso conseguir fazer aquele serviço. Mas fazer o quê? Eles não quiseram me compreender. A participação dos diretores da área de saúde na Justiça do Trabalho se deu ao trabalho desenvolvido pela diretoria junto à base. Então isso fez com que os diretores fossem galgando cargos dentro do próprio sistema judiciário. Hoje o diretor-presidente é
juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A diretora vice-presidente é suplente na Junta de Conciliação e Julgamento. A diretora secretária do sindicato é suplente também na Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí. Isso todo vem dizer e vem realmente concretizar o trabalho que essa diretoria vem fazendo em prol da categoria da saúde. A organização do Sindicato dos Profissionais em Estabelecimentos de Saúde, ela é bastante complexa, porque ela abrange uma área de 172 cidades, com 22 mil trabalhadores na área, sendo que são 10 mil sindicalizados. Apesar de toda essa estrutura complexa, nós temos 5 subsedes funcionando, que são divididas em Jundiaí, Marília, Limeira, Araraquara e Itapira. Essas subsedes, todas elas fornecem um atendimento jurídico, odontológico e mais convênios para os associados. Eles estão usando luva, máscara agora, mas a gente não usa isso daí. Nem para entrar nos quartos, com a mão livre, a cara também no mundo da lua. Quando tem uma doença, a gente é a última a saber. Nunca fica sabendo antes. A limpeza é a última que fica sabendo. Perdi 30%, né, da visão. Inclusive ele falou que eu poderia ter ficado cega, né? E a minha sorte foi que essa infecção não foi na direção do nervo óptico, que foi do lado. Foi bem próximo. Mas que ela poderia voltar também, né? E poderia voltar em outro lugar. Eu tenho alergia a esparadrapo, né? Então meus dedos viviam tudo assim, rachados, né? Cortados. Eu acredito que através do sangue.